Boa tarde, boa noite, né? Dependendo da hora que você está vendo, né? Bom dia. Que a paz do Senhor para todos nossos queridos alunos do curso do IB, Extensão Sulacap, certo? Hoje, irmãos, aqui é o irmão Teixeira, professor, e hoje é a última aula de vocês dessa matéria, né? Discipulados, né? Ou melhor, discipulados, certo? E como eu tinha falado com vocês na última aula, nós vamos falar sobre o capítulo 10, né? E eu quero trazer também uma parte voltada mais para a área espiritual, que a apostila em si não trata muito dessa parte, né? Mas para você ser um bom discipulador, para você, né, ter uma boa participação no discipulado, nós dependemos muito, muito, muito da parte espiritual. Eu vou dar uma lida nessa parte aqui. Moisés, um líder que foi discípulo, né? Para a gente poder entender, e eu vou pegar esse gancho e entrar na parte da narrativa espiritual. Bem, para nós iniciarmos, né, vamos fazer uma oração, que da última vez na lição 3 eu não fiz a oração logo no início, e nós dependemos, né, nós vamos ver que nós dependemos muito da oração, né? Já dizia o pastor Joel, saudoso pastor Joel lá da Matriz, muita oração, muito poder, pouca oração, pouco poder, sem oração, sem poder, né? Então nós precisamos orar para iniciar a nossa leitura. Queria só antes disso dar uns avisos, né? Não esqueçam, amanhã, segunda-feira, é a última aula, então tem que se entregar a prova ao pastor pastor Felipe, tá certo? Temos que entregar a prova a ele. Quem não entregou ainda, amanhã, né, eu estou gravando isso no domingo, amanhã é a última aula, certo? Que eu vou postar para vocês bem cedinho, então vocês têm que dar um jeito de entregar a prova para eles. Garanto que todo mundo já fez, né? A prova fácil, tranquila, múltipla escolha, né? Nós já demos a aula praticamente toda. Essa parte de Moisés eu acho que não tem nada lá na prova, mas que vocês possam todos tirar um 10, né? Que é assim que eu acredito que todos vão tirar um 10, tá certo? Pois bem, vamos orar para iniciar a nossa aula. Senhor Deus, obrigado, Senhor, mais uma vez por nós estarmos aqui, obrigado pela vida dos irmãos que vão assistir essa aula, que depois vão poder desfrutar de mais essa aula para o encerramento dessa matéria de discipulados. Ó Senhor, venha nos trazer a tua compreensão, nos dá sabedoria, porque tua palavra diz que o que nós pedirmos, tu nos dará. Então nos dá sabedoria, que foi aquilo que Salomão pediu, ao invés de ouro, ao invés de riquezas, ao invés de acabar com os inimigos. Salomão pediu sabedoria e o Senhor a deu, né? Portanto, a sua palavra diz que o Senhor dará a nós aquilo que nós pedimos. Então estamos pedindo ao Senhor sabedoria. E mais uma vez eu te peço, Senhor, eis-me aqui, não sou nada na presença de ninguém, não, não, não tenho nenhum poder oculto, nenhum poder sobrenatural sobre mim. Eu tenho a tua palavra sobre mim e tenho a esperança, Senhor, da tua salvação. Por isso, Senhor, eu te peço, me usa como instrumento para ministrar essa aula e que verdadeiramente não seja eu ministrando essa aula, mas sim o teu Espírito Santo. Ó Senhor, faz aquilo que aprouve a ti fazer e fale através de mim aquilo que tu quiseres falar com os teus servos que estão para aprender. Que tudo seja para a sua honra e sua glória. Dá-nos uma aula abençoada e próspera,
para que nós possamos cada vez mais entender a sua palavra e entender aquilo que tu queres para a nossa vida. Em nome de Jesus é tudo o que te peço e te agradeço. Muito obrigado, Senhor. Pois bem, vamos lá, vamos começar, né? Capítulo 10, para a gente encerrar. Moisés, um líder que foi discípulo, certo? Então vamos lá. As atitudes e dissensões que tomamos no presente podem definir rota de nossa vida e o futuro. Temos compreendido que ser discipulado, é fundamental para o destino de nossas vidas. Ser cuidado, mentoreado, apacentado e direcionado por alguém, pode alterar nosso futuro em todos os níveis da vida. Um discipulador pode adiar, promover, desatar a vida de um discípulo, mas pode também atrapalhar. Mas, ao mesmo tempo, nós, como discípulos, também podemos impedir nosso desenvolvimento ministerial se não desenvolvermos algumas atitudes, né? Vamos ver. 10. Experiência do chamado de Moisés. Foi o próprio Deus que chamou Moisés de forma direta, de forma inquestionável. Não foi através de um relacionamento com Jetro que Moisés conheceu o Senhor. Na verdade, quando Jetro começou a cuidar de Moisés, ele já havia visto a glória de Deus, Deus, pessoalmente, já havia dito tudo que Moisés seria e faria. Esse fato trouxe crises existenciais em Moisés, a respeito de seu chamado. Dos anciãos, o aceitar, né? Crise de inadequação, onde ele não se sentia apto para o chamado, mas o inquestionável que ele tinha um chamado muito poderoso. O papel do discipulador é compreender com a ação de Deus na vida dos discípulos. A ação de Deus na vida dos discípulos não limita-los, nem impede-los de se desenvolver em Deus, mas ajuda-los a serem multiplicadores, discipuladores e líderes poderosos na igreja brasileira cristã. Moisés entendeu que para concluir seu chamado, ele precisaria de um discipulador. O objetivo desse estudo é vermos na vida de Moisés as atitudes que todo discípulo precisa desenvolver para alcançar a vontade de Deus. Vejamos, né? 10.1. O discípulo vai ao encontro do discipulador. Foi Moisés que saiu ao encontro de Jetro. Ele que foi ao seu discipulador. Êxodo 18:7, né? Saiu Moisés ao encontro de seu sogro Jetro, inclinou-se e o beijou. E perguntaram um ao outro como estavam, e entraram na tenda. Você percebe que, nas Escrituras, Jesus chamou os discípulos para que fossem atrás dele. E chamando dos discípulos foi de segui-lo, né? O chamado do discípulo foi de segui-lo. Não o contrário. Mateus 4:19, e disse-lhes: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Foi o mesmo caso de Elias e Eliseu, lá em 2 Reis 2:1-11, né? A gente sabe desse fato. Está lá em 2 Reis 1:11. Vamos só relembrar aqui. Sucedeu que quando o Senhor estava para elevar Elias num redemoinho ao céu, Elias partiu de Gilgal com Eliseu. E disse Elias a Eliseu: Fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Porém Eliseu disse: Vive o Senhor e vive a tua alma, que não te deixarei.
E assim foram a Betel. Então os filhos dos profetas que estavam em Betel saíram ao encontro de Eliseu. Eles disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor por sobre a tua cabeça. Tu sabes isso? E ele disse: também, eu bem o sei. Calai-vos. E Elias lhe disse: Eliseu, fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Porém ele disse: vive o Senhor, e vive a tua alma, que eu não te deixarei. E assim foram a Jericó. Então os filhos dos profetas que estavam em Jericó se chegaram a Eliseu e lhe disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor por sobre a tua cabeça? E ele disse: também eu bem o sei. Calai-vos. E Elias disse: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas ele disse: vive o Senhor e vive a tua alma, que não te deixarei. E assim ambos foram juntos. E foram 50 homens dos filhos dos profetas, e pararam de frente deles de longe, e assim ambos pararam junto ao Jordão. Então Elias tomou sua capa e a dobrou, e feriu as águas, as quais se dividiram para os dois lados, e passaram ambos em seco. Sucedeu que, havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que te faça, antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu: peço-te que haja porção dobrada do teu espírito sobre mim. E disse: coisa difícil pediste. Se me vires quando for tomado de ti, assim se te fará. Porém, se não, não se fará. E sucedeu que, indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro. E Elias subiu aos céus num redemoinho. Essa é a passagem. 2 Reis 2, de 1 a 11. Né? Eliseu teve que ir atrás de Elias para receber a porção dobrada do Espírito do seu discipulador. O nosso discipulador é um canal de Deus para o nosso crescimento. A gente tem que entender essa parte, né? Que geralmente é assim, né? O nosso discipulador ele é um canal de Deus. Foi quem Deus escolheu para falar conosco. E você é um canal de Deus para os outros. Foi quem Deus escolheu para falar com aquela determinada pessoa, tá certo? Então você é um canal de Deus, né? Você aqui, nesse caso aqui, está no lugar de Jetro, está no lugar de Elias, tá certo? Aqui está sendo dado exemplos para que você entenda como você funciona, né? Como Deus te usa, né? Às vezes é difícil de entender isso, né? Não é porque você é você, não é porque eu sou o irmão Teixeira. Deus me usa da maneira que Ele quiser, né? Qual é a oração que eu faço toda vez aqui? Que Ele fale com vocês, através que Ele use o Espírito Santo e fale com vocês, certo? Que eu seja usado, que eu seja apenas o quê? Um instrumento. Então nós somos instrumentos na mão de Deus, tá certo? Mas mesmo sendo instrumentos, nós temos que nos preparar, né? Todo instrumento tem que estar preparado, afiado, para quando Deus quiser usar, poder usar, tá certo? Então vamos mais à frente aqui. 10.2. O discípulo é transparente com o discipulador. Um dos valores mais básicos do reino de Deus é a verdade. Contar tudo ao discipulador sem ocultar nada. Foi assim que Moisés fez com Jetro. Êxodo 18:8. E Moisés contou ao seu sogro tudo. Firmamos nossa vida sobre a verdade e não no engano. Para sermos sarados, precisamos ser transparentes como nossos discipuladores e líderes. 10.3. O discípulo honra o seu discipulador. Ao ato de inclinar-se, na Bíblia, é uma atitude de reverência e respeito a alguém que você julga ser uma autoridade ou alguém superior. Ao lermos Êxodo 18:7, saiu Moisés ao encontro de seu sogro, Jetro, inclinou-se e beijou-se. Precisamos compreender que o ato de inclinar-se é o mesmo termo usado para a palavra adoração. Então,
vamos entender a atitude de Moisés, inclinando-se diante de Jetro. É como devemos agir com nossos líderes e discipuladores. O que nada mais é isso? Respeito, né? Saber que aquela pessoa quer o nosso bem, certo? Então, você quer o bem do seu discípulo, né? Então você, né, o seu discípulo inclina você e você se inclina para o seu discipulador. Todos nós temos um discipulador e todos nós podemos ser um discipulador, tá certo? É isso que a gente está estudando dentro dessa matéria, tá certo? Então aqui vem algumas características, né? Vamos dizer assim. Sujeitar-se. A ideia, inclinar-se, é a mesma que se submeter a um líder e discipulador, dando a ideia de descanso nas decisões e direções do líder e discipulador. Não existe obediência sem confiança. Na verdade, obedecer é literalmente confiar, tá certo? É fundamental o discípulo admirar, respeitar e confiar profundamente no seu líder e discipulador. Isso é certo, certo? Render-se, né? A letra B, né? Render-se. Uma outra ideia de inclinar-se é de alguém rendido a outro. É quando o discípulo não oferece mais resistência ao seu líder e discipulador, tornando-se uma pessoa tratável e ensinável. É muito difícil cuidar de alguém que está o tempo todo resistindo o direcionamento, não permitir ser tocada, formada, tratada pelo discipulador. Dificilmente alguém irá crescer agindo assim, né? Se você não se render, né, o que você vai fazer? Você vai ficar o tempo todo debatendo, o tempo todo desconfiado, né? O tempo todo, não tem como. Para você aprender, você tem que se render, tá certo? A mesma coisa acontece com o seu discípulo, ele vai ter que se render. Uma hora ele vai ter que se render. Servir, inclinar-se, também nos dá a ideia de estar submisso, rendido, mas também é ter a disposição de servir o líder e discipulador. Esse é o último estágio no relacionamento, após ter se submetido e ter se rendido ao líder, ao discipulador. É estar à disposição de servir a liderança que cuida de você também, certo? Conclusão, né, dessa parte. Após passarmos por essas 3 etapas, indo ao encontro de nosso discipulador, seremos transparentes e desenvolveremos atitudes de honra. Estaremos prontos para termos os resultados de Deus, porque estamos fazendo tudo da forma de Deus. Êxodo 18:19, né? Ouve, pois, a minha palavra, e eu te aconselharei, e Deus seja contigo. Moisés obedeceu a direção dada por Jetro. Fazendo isso, Moisés estava decidindo pela longevidade de seu ministério, né? Êxodo 18:24. Moisés atendeu às palavras de seu sogro e fez tudo quanto este lhe dissera, né? Todos nós sabemos essa história aqui, né? Acabou aqui a revista. Todos nós sabemos dessa história de Jetro, né? Onde Moisés foi parar, foi apacentar, né? Apacentar lá as ovelhas de Jetro, né? E Jetro, né? Como começa lá em 18, ele era um sacerdote de Midian e muito sábio, certo? Então ali Moisés aprendeu muito com ele, né? Aprendeu muitas coisas. E nessa passagem ali diz que Jetro ficou observando como Moisés tratava, né, o pessoal. Você imagina uma multidão, mais de 1 milhão de pessoas, e quem julgava tudo era Moisés. Tudo era Moisés. Então Jetro ficou observando, né,
E depois, em particular, chamou Moisés, ó, desse jeito que você está fazendo, você vai morrer e vai fazer esse povo morrer. Tá certo? Então, escolhe homens, né? Aí fez toda aquela divisão, homens sábios, tementes a Deus, né? Já pessoas que julguem e só vão trazer para você os casos realmente graves, né? Então você vai botar homens em cima de 100, em cima de 1000, em cima de 10.000, né? Para que esses julguem pequenos casos e você só vai julgar os casos que... Era como... Eu não gostei, não queria muito falar sobre isso, mas era como o STF de hoje. Né? Só que o STF está querendo fazer tudo hoje aqui. Né? Só uma coisa. Mas era assim, o tribunal, era o último tribunal. Moisés, então, passaria a ser o último tribunal, onde, quando não conseguisse um consenso dentro daqueles julgadores, né? Primeira instância, segunda instância, terceira instância, seja lá como for, né, ele passaria a Moisés. Então Moisés teria mais tempo de fazer as suas coisas. E ele, né, vendo que isso, como Jetro era seu discipulador, ele viu que essa ideia era boa, isso vinha de Deus. Então, geralmente o nosso discipulador traz coisas de Deus para nós. E você, como discipulador, vai levar coisas de Deus para os seus discípulos, certo? Bom, agora eu queria entrar numa outra parte, né? Eu coloquei, né, como preparação espiritual. O que é isso? Bom, nós vimos todas as regras, né? Tudo que foi falado, todas as regras, a revista é realmente excelente, tá certo? Não tenho o que falar, tá certo? Então ali tá, a matéria tá ali, tá dada. Mas nós precisamos também ter a parte espiritual, que eu queria fazer isso com vocês, falar sobre a parte espiritual, tá certo? E essa parte espiritual são algumas regras, algumas coisas que eu quero falar com vocês para que vocês entrem na sua mente, que não adianta só fazer toda a parte técnica sem estar ligado com Jesus, tá certo? Então eu preparei uma folhinha que eu sempre mando, né, como resumo e tal. Eu mando as referências, só que essa última folhinha vai levar mais uma coisinha, né, mais esse preparo espiritual, tá certo? Então, para começar, eu queria ler alguns trechos da palavra e a palavra vai se misturar o nosso enredo aqui. Né? Cada cristão é responsável por viver uma vida que glorifique a Deus, certo? Todos nós somos responsáveis por isso. Né? 1 Coríntios 10, 31. Portanto, quer comais, quer bebais ou façais outra qualquer coisa, fazem tudo para a glória de Deus, certo? Isso é um preparo nosso, isso é para nós que vamos ser os discipuladores, certo? Então nós devemos nos preparar. E por ser um verdadeiro embaixador de Cristo, né? 2 Coríntios 5:20, de sorte que somos embaixadores de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamos-vos, pois, para que, da parte de Cristo, que vos reconciliei com Deus. Certo? Então vamos lá. Soberania de Deus é de grande importância. Certo? A soberania de Deus é de grande importância. Deus preparou os detalhes para que o conselho de Jetro fosse efetivo. Né? Deus preparou todos aqueles detalhes para quê? Para aquele conselho que Jetro deu a Moisés fosse um conselho com bom senso, né? Com experiência, um conselho que foi agradável, um conselho que foi bem chegado na hora certa. Deus prepara os detalhes e também prepara as pessoas comuns para fazer coisas extraordinárias. Estou consciente do mover soberano de Deus em minha vida e em meu testemunho. Né? Então, você vê que Deus prepara pessoas
e manda, né? Às vezes a gente está com um problema e certas pessoas vêm, às vezes nem pessoas que não são crentes, mas Deus usa aquelas pessoas para nos falar certas coisas, né? A Bíblia registra a maneira como Deus opera poderosamente em e através de pessoas comuns. Nossa responsabilidade é atuar com fé e confiar que Ele nos usará, né? Pessoas comuns vêm e falam conosco, muitas das vezes. E muitas das vezes pessoas abençoadas, né? Pessoas, nossos irmãos, né? Vêm e falam coisas com ele. Nós temos que estar sempre ligados, né? E com fé, tá certo? Nossa responsabilidade é atuar com fé e confiar que Ele nos usará. Quem é? O Senhor nos usará. Evidências de uma vida controlada pelo Espírito Santo. O Espírito Santo aplica a palavra de Deus à nossa vida, né? Vitória. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Gálatas 5:16, certo? Força espiritual para se testemunhar de Cristo, né? Ele nos dá força, ele nos dá vitória, ele nos dá força espiritual para testemunhar de Cristo. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunha tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Atos 1:8. Né? Então você vê, ele nos dá força espiritual, né? E nos dá amor, né? Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Gálatas 5:22. Né? Isso são evidências, né, de uma vida controlada pelo Espírito. É o que? A vitória, né? A força espiritual para testemunhar por Cristo, o amor. Né? Isso são evidências. Né? Agora vamos ver. Luta espiritual. Lutar como parte do exército de Cristo é uma honra, certo? Você faz parte do exército dos redimidos ou não faz parte? É uma escolha consentida ou não. Existe um exército de crentes que estão se esforçando de algum modo para lutar pelas almas, pois quando a igreja luta pelas almas, existe salvação de vida. Quanto mais violenta for a luta e intensa a oração da igreja, maior será o número de saques de vidas salvas. Não se preocupe com os problemas e desafios. Veja o que a Bíblia traz como resposta, né? Nós pertencemos a essa luta, tá certo? Não tem como correr. Se você quer ser um bom discipulador, você vai ter que encarar essa luta, tá certo? Não pensa que a coisa é fácil, porque não é, né? Nem tudo é fácil, tá certo? Então você vai ter que encarar essa luta. Essa luta faz parte da gente conseguir as coisas, né, para Deus. Agora eu vou te dar umas coisas, né? Não se preocupe com os problemas e desafios. Veja o que a Bíblia traz como resposta para a gente, né? Quando você desanima e está desencorajado, Ele te fortalece. Vamos ler. Busque ao Senhor e Ele me respondeu. Quer dizer, desculpa. Busquei ao Senhor e Ele me respondeu. E de todos os meus temores me livrou. Salmo 34:4. Jesus sempre vai te fortalecer, certo? Ele sempre vai estar nessa luta, porque nós não lutamos contra a carne, né? Nós vamos ver mais abaixo. Nós vamos ver para quem é essa luta. Quando você está cansado, ele te dá força de onde não existe, certo? Salmos 22:19. O Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele confio o meu coração e fui socorrido. Tá certo? Ele não te deixa fraquejar. Quando você está cansado, ele te dá força de onde ela não existe. Essa força vem de você que você não entende nada,
Quando você está preocupado se vai dar certo, ele te diz, descanse. É estranho isso, né? Quando você está ali preocupado se as coisas vão dar certo, ele te diz, descanse. Ok? Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Eu não vou lá dou como o mundo dá. Não se turbe o vosso coração. Não se atemorize. João 14, 27. Está vendo? Quando você está preocupado se vai dar certo, ele te diz, descanse. Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. E eu não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. João 14, 27. Certo? Quando você não sabe como fazer o trabalho, ele te diz como. Você está ali envolvido com um monte de coisas e não sabe como é que eu vou fazer esse trabalho, Senhor. Como? Eu não estou vendo como. Mas lá em João 14, 26, mas o ajudador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas. Nós temos um auxiliador que é o Espírito Santo, que sabe todas as coisas. Não temos que temer, tá certo? Quando você pensa que não vai saber fazer, daqui a pouco você já está fazendo o trabalho. E você nem muitas das vezes nota que aquele teu medo já foi embora, né? Mais uma, quando alguém ou o inimigo está impedindo ou trabalhando ou atrapalhando o trabalho, ele te protege e livra, né? Muitas das vezes a gente vê isso, né? Quando alguém ou um inimigo está impedindo ou atrapalhando o trabalho, ele te protege e te livra. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? Quando os malvados investiram contra mim para comer as minhas carnes, eles, meus adversários e meus inimigos, tropeçaram e caíram. Quando eles tiverem a intenção de acabar com você, eles vão tropeçar e vão cair. Salmo 27, 1 e 2. Certo? Nós temos todas essas respostas na palavra do Senhor, né? Quando você não sabe o que fazer, ele te dá as instruções. Você, não sei, não consigo. Clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Jeremias 33, 3. Está vendo como a palavra do Senhor, ela faz tudo isso, né? Quando você desanima, está desencorajado, ele te fortalece. Salmo 34, 4. Quando você está cansado, ele te dá forças de onde não existe. Salmo 22, 19. Quando você está preocupado, se vai dar certo, ele te diz, descansa. João 14, 27. Quando você não sabe como fazer o trabalho, ele te diz como. João 14, 26. Quando alguém ou o inimigo está impedindo ou atrapalhando o trabalho, ele te protege e livra. Salmos 27, 1 e 2. Quando você não sabe o que fazer, ele te dá as instruções. Jeremias 33, 3. Certo? Mas vamos mais além. Hoje a aula vai ser um pouco mais rápida, ela é mais dinâmica. Certo? Além da guerra espiritual que acontece a nível pessoal, travamos também uma guerra espiritual a nível de corpo de Cristo. As frases e versículos acima são palavras de fé para cada crente que realiza o discipulado. A oração está totalmente relacionada com o discipulado. É simplesmente o combustível do discípulo. Sem oração, o ide de Jesus pode ser comparado a um trem movido a carvão que não tem fogo, pois a oração é o fogo necessário antes, né? O fogo necessário antes, durante e depois do discipulado.
A luta espiritual é ganha quando? Em Efésios 6, nós vamos ver agora. É ganha quando o vencemos nas regiões celestiais. Assim o ID poderá ser realizado. Sem oração não se faz nada. É oração pedindo, é oração clamando. Por quê? Através da oração, ele te dá todas essas respostas que eu li aqui em cima. Né? Ele te fortalece, ele te dá força onde não existe, ele te diz descanse, ele te diz como, ele te protege, te livra, ele te dá as instruções. Com a oração você consegue fazer tudo aquilo ali. Doravante, né? Doravante, nós vamos agora para o término. A armadura espiritual do crente pode ser melhor explicada pelas Escrituras, na referência de revestivos de toda a armadura de Deus. Vamos lá. Efésios 6, 11 a 18. Revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, agora sim, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçado os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Efésios 6, 11 e 18. Isso aqui é nosso revestimento. Vamos lá, vamos dar um sentido prático. Em um sentido prático, sem alegorizar as peças, alegorizar é ficar fantasiando, tá certo? Sem alegorizar as peças da armadura descrita por Paulo, que em muitas ocasiões de batalha espiritual é mal interpretada, de fato, a batalha espiritual não é por carne e sangue, mas contra principados e potestades, príncipes do mundo tenebroso, hostes espirituais nas regiões celestes. Isto é, não eu e você, mas nós em um sentido total e amplo relacionando a igreja. A igreja tem que fazer parte disso. Nós não podemos estar sós nessa batalha. Jamais faça você mesmo uma guerra contra o principado e potestade. Não entenda mal esse texto para interpretar uma guerra contra generais de exércitos de Satanás e depois ser atingido ou sofrer constantes opressões, não sabendo às vezes o porquê disto. Jesus nunca mandou em caráter de amplitude pessoal empreitar guerra direta contra um principado, mas ordenou aos discípulos expulsar demônios das pessoas que necessitavam libertação. Isto é, totalmente diferente de enfrentarmos legiões de potestades de modo pessoal. A primeira peça da armadura espiritual é o cinto da verdade, certo? A primeira peça da armadura espiritual é o cinto da verdade, que certamente representa a aplicação da verdade em nossas vidas com frequência diária. Quando enfrentamos tudo pela verdade, encontramos força e proteção no combate. Deixar de falar mentira, deixar de conviver com a mentira. A verdade tem que passar a fazer parte da nossa vida, certo? A segunda peça é a couraça da justiça, dando a entender que precisamos da justiça de Deus, mas também devemos ser íntegros e retos em nossa vida particular.
Quando nossa consciência está livre de ofensas contra Deus e os homens, o diabo não tem nenhum alvo para atacar, tá certo? A nossa consciência tem que estar tranquila. Nós devemos ser íntegros. É o que eu digo. Quando você passa a ser cristão, você nasce de novo. Você não é aquela pessoa que você foi. Então, você tem que mudar. Tem que passar a ser uma pessoa íntegra. A terceira peça é as sandálias ou calçados com a preparação do Evangelho da Paz. Talvez Paulo, naquele momento que escrevia esta em uma cela próxima a um soldado romano que caracterizava muito bem essa peça. Aqui está o evangelismo, levar as boas novas da paz aos perdidos, sendo isto caracterizado por uma invasão ao território do inimigo, levando a mensagem da salvação. Quão formosos são sobre os montes os pés do que anunciam as boas novas, que faz ouvir a paz, do que anuncia o bem, que faz ouvir a salvação, do que diz a Sião, o teu Deus reina. Isaías 52:7. Então, é muito importante essa parte do evangelismo. Não pense quando você estiver fazendo o seu discipulado, você está entrando no terreno do inimigo. Você está entrando, você vai trazer aquela pessoa, você vai, o Espírito Santo vai trazer aquela alma para Deus. Você está incentivando, você está entrando, você está dominando aquele terreno, né? Dizendo, o seu Deus reina. A quarta peça é o escudo da fé, que logicamente na concepção de todo escudo tem a funcionalidade de anular as setas e dardos, sendo estes inflamados do maligno. No entanto, este escudo é da fé, que significa muito mais a firmeza e confiança no Senhor e na sua palavra, mesmo diante de tentações e circunstâncias não favoráveis. A fé, firmeza, eu confio no Senhor, eu sou do Senhor, eu amo a sua palavra. A sua palavra é a minha segurança, certo? A quinta peça é o capacete da salvação. Este concedido por Deus, pois a convicção da salvação está no campo da mente, isto é, uma certeza imbatível que nos impede de render diante das ideias e pensamentos mentirosos do inimigo, tá certo? É o capacete da salvação, concedido por Deus. Essa é que nos dá força, ânimo para estarmos ali sempre, né? Inviabilizando os pensamentos negativos, o pensamento do inimigo, tá certo? A sexta peça é a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, ou seja, uma ilustração clássica da porção especial da palavra de Deus para uma apropriada ocasião. Lembramos muito bem da tentação de Jesus no deserto, onde por 3 vezes ele rebate Satanás citando a palavra de Deus. A palavra, né, é uma espada. Essa palavra é uma espada. Mas vocês podem ver, eu vou ler aqui para vocês, que Satanás também usa a palavra. Ele distorce a palavra. Jesus responde na palavra, mas Satanás tenta distorcer a palavra para te enganar. Vamos ver. Né? Onde 3 vezes ele rebate Satanás citando a palavra de Deus. E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. E 40 dias foi tentado pelo diabo. E naqueles dias não comeu coisa alguma. E terminados eles, teve fome. E disse-lhe o diabo, se tu és filho de Deus, diz a esta pedra que se transforme em pão. E Jesus lhe respondeu, dizendo, está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. E o diabo, levando-o a um alto monte, mostrou-lhe, no momento de tempo, todos os reinos do mundo. E disse-lhe o diabo, dar-te-ei a ti todo este poder
e a sua glória, porque a mim me foi entregue, e dou a quem eu quero. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. E Jesus respondendo, disse-lhe, vai-te para trás de mim, Satanás, porque está escrito, adorarás o Senhor teu Deus, e só a ele servirás. Levou também a Jerusalém e pô-lo sobre o pináculo do templo, e disse-lhe, se tu és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito. Está vendo Satanás como é que distorce a palavra? Mandará aos seus anjos acerca de ti, que te guardem e que te sustenham nas mãos, para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. E Jesus respondendo disse-lhe, dito está, não tentarás ao Senhor teu Deus. E acabando o diabo toda a tentação, ausentou-se dele por algum tempo. Você vê como é que o diabo é? O diabo nunca se apresenta vermelhinho de rabo e de chifre, tá certo? Pode ter certeza, ele nunca vai se apresentar dessa forma para você. Ele é enganador, é o pai da mentira, certo? Então, lá em cima, né, naquela primeira parte que nós lemos, Efésios de 6 a 18, no versículo 18 tem lá a oração, certo? A oração. Isso aqui é muito importante. A oração não é mais uma peça da armadura, mas certamente uma atmosfera que o soldado, né? Aqui em nosso exemplo, coloco o discipulador, deve viver e respirar, ou seja, um hábito de súplica, intercessão, confissões e também prática de louvor e ações de graça. A oração é nossa arma secreta, tá certo? Está escrito aqui em cima. Orando em todo tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Portanto, irmãos, nós não pense que é fácil fazer a obra do Senhor, porque não é, tá certo? Os irmãos, né, têm que entender que nós temos que estar em constante oração. Constante, sempre em relacionamento com Deus. Nós temos que estar em constante oração, sempre, né? Nós vimos a parte técnica, a revista realmente nos traz coisas maravilhosas, ensinos que nós possamos colocar em prática, tá certo? Mas nós não devemos, né, esquecer a parte espiritual, porque a parte espiritual é nessa parte que ocorre uma grande guerra e que a gente não vê. A gente não vê. E a gente, quando vai perceber isso, muitas das vezes a gente é levado ao engano, tá certo? Então, irmãos, tenham fé, se revistam da armadura de Deus, tá certo? Oração. Vai falar com alguém, oração, bastante oração antes. Pede à igreja para orar, junta os irmãos. Vocês têm que ter uma equipe, tá certo? Uma equipe que eu digo assim, você tem que ter várias outras pessoas que oram por esse tema. Ó, irmão, eu vou conversar com fulano, não, fulano tá assim, tá assado. Ora por mim, intercede. A intercessão é poderosa, sim, é poderosa, tá certo? Então, irmãos, está aí para vocês toda a matéria dada e mais essa parte que eu falo que não pode ser desprezada de forma alguma. É a primeira parte e a última parte. Você, para começar, você tem que orar e para terminar você tem que orar, tá certo? Para que tudo aconteça dentro daquilo que é desejável, tá certo? Está dada a matéria, as 4 aulas. Não se esqueçam de passar lá a prova para o pastor Felipe. Outra coisa, por favor, coloquem lá
a presença de vocês, tá certo? Ó, assistir a aula, coloque, porque nós estamos vendo a presença, nós vamos fazer a presença, o pastor Felipe e eu, nós estamos fazendo a presença pelas respostas que vocês nos dão, tá certo? Ali no WhatsApp. Então, lá no WhatsApp, no final, você coloca lá, ó, assistir, né? Não precisa se estender, a não ser que queira fazer alguma pergunta, alguma coisa que não entendeu, né? Estou aqui à disposição, tá certo? Vou colocar essa aula segunda-feira de manhã, como sempre, estou o dia todo ligado no WhatsApp. Qualquer pergunta que vocês quiserem fazer, podem fazer, tá certo? Façam as perguntas que quiserem e que tudo, né? O que eu realmente achar uma dificuldade em responder, eu vou estudar, mas de certa forma vamos sempre tentar dar uma resposta para os irmãos, tá bom? Não fique com vergonha. Se tiver alguma coisa assim demais, sei lá, achar que não pode perguntar no grupo, me pergunta em particular, me chama no privado, me pergunta, tá certo? Não tem problema nenhum. O que eu não quero é que vocês fiquem com dúvidas. Espero que tenha alcançado o interesse de vocês, as aulas, e não se esqueçam de dar o ok, que assistiram a aula, para a gente poder fazer a nossa chamada lá. Senão, o pastor Felipe vai colocar falta em quem não colocar lá ok que assistiu, o pastor Felipe vai colocar falta para vocês. Faltar a aula. Tá bom, irmãos? Que tudo seja para a honra e glória do Senhor Jesus. Vamos fazer mais uma oração para terminar e que eu espero que todos se deem bem na prova. Senhor Deus, obrigado mais uma vez, porque sei que tu participaste dessa aula. Ó Senhor, muito obrigado pela presença do teu Espírito, né, pela presença dos alunos, e espero, Senhor, que o Senhor possa enraizar na cabeça deles tudo que foi dito aqui, que as coisas possam ser programadas, que eles não esqueçam da oração, que eles não esqueçam do jejum, que eles não esqueçam de buscar a tua palavra, porque a tua palavra, é a perfeição, tá certo? Ó Senhor, que eles busquem todo dia a ti, que eles meditem na palavra, que eles cresçam, que cada aula dessa, que cada seminário desse, que cada matéria dessa dada, eles cresçam na sua palavra e que eles venham a ser grandes na tua obra. Que nesse grupo tenha pastores, pregadores da palavra, obreiros de fé, administradores de igreja, gente que vá realmente fazer a diferença na tua casa. Senhor, abençoa todos eles em nome de Jesus. Ó Senhor, dá uma boa prova para todos e que todos tenham uma grande caminhada contigo. E que nenhum, Senhor, nenhum em nome de Jesus desvie dos seus caminhos. É o que te peço e que te agradeço em nome de Jesus. Muito obrigado, irmãos. Boa aula para todos e que o Senhor abençoe a todos. Muito obrigado. Glória a Deus, para a honra e glória do Senhor Jesus. Obrigado, irmãos.